Glórias a Deus, aleluia, aleluia e aleluia. Glória a Jesus, meus amados e amigos. Olá, meus amados amigos e amigas, tudo bem com vocês? Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês também? Eu espero que sim. Glória a Jesus. Eu venho aqui apenas transmitir uma palavra da parte de Deus, do coração de Deus, para os vossos corações e para o meu coração também. Glória a Jesus. Eu desejo ardentemente que cada um de vocês estejam bem, cada um dos irmãos e irmãs estejam na paz do Senhor Jesus Cristo. O que eu tenho para falar nesta oportunidade não é promessas de prosperidade, talvez não seja muito agradável, porém, quero garantir que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que Deus colocou no meu coração. Vou tirar o som aqui, para que não seja interrompido a minha voz. Também tentarei não ser muito extenso. Está travando aqui, então não vai o que eu quero, não vai o que eu quero. Meus amados, eu gostaria, nessa oportunidade, que vocês que vão ver esse vídeo, pegassem a sua Bíblia e acompanhassem o que eu vou falar, para que pudesse conferir cada palavra que sai da minha boca. Porque não são palavras minhas, mas da Bíblia. E todos sabem que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Então, quando alguém fala da Bíblia Sagrada, está falando em nome do Senhor. E é preciso que tenha convicção do que vai falar, para que não seja confundido, para que não seja transmissor de palavras confusas. Infelizmente, nós estamos vendo acontecer muito isso em nossos dias. Então, quando um pregador, um professor, um profeta vem trazer uma palavra, é bom que você tenha na mão a sua Bíblia. Quem não tem um exemplar da Bíblia, tem no seu celular, baixe a Bíblia, o aplicativo da Bíblia no seu celular, para que você possa acompanhar e conferir tudo que está sendo dito. E o que eu vou falar nesta oportunidade é o que realmente está acontecendo em nossos dias. Eu sempre costumo me perguntar o seguinte: será que os leitores da Bíblia não estão crendo ou não estão entendendo o que está acontecendo nos dias atuais? É uma pergunta muito importante, que de fato
parece que a humanidade não se ligou ainda, não abriu os vossos olhos e o entendimento, principalmente, para que possa compreender que tudo o que está acontecendo atualmente não é outra coisa, irmãos, senão cumprimento da Bíblia Sagrada. O problema, meus amados, amigos e irmãos em Cristo, é que muitos só querem ver se cumprir bênçãos, promessas de prosperidade. Muitos só querem ver se cumprir promessas de bênçãos, de coisas boas. Só querem ver e saber. Não estou generalizando, estou dizendo muitos. E infelizmente a maioria, até mesmo no meio evangélico, só querem bênçãos e prosperidade. Estão esquecendo de pedir a Deus o discernimento e a compreensão para entender a realidade da Bíblia Sagrada. Principalmente no tocante o que os apóstolos, em Mateus capítulo 24, perguntou para os discípulos: diga-nos, Senhor, que sinal haverá da tua vinda e da do fim do mundo? Então, por isso que eu sempre falo, leiam a Bíblia. Confirme na Bíblia o que está sendo falado, o que está sendo pregado. Porque se você ler a Bíblia, você vai ficar mais tranquilo. Vai ficar mais despreocupado. É verdade, ainda pode sim ter uma preocupação, se assustar um pouco. Porque o que a Bíblia promete, irmão, não são coisas boas para os dias atuais e principalmente para daqui a pouco tempo. Então é necessário o homem crer na Bíblia para que a sua fé seja aumentada. Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento da palavra de Deus. É a prova da coisa que nós não vemos, nós cremos pela fé. É o firme fundamento das coisas que se esperam. E se o homem não ler a Bíblia, ele às vezes é pego inocentemente, sem saber, porque muitos só ouvem falar, mas não procuram examinar as Escrituras. Errais não conhecendo as Escrituras. Então leia a Bíblia para que você possa ter conhecimento das coisas futuras. Nós estamos vendo nos dias atuais o cumprimento de Mateus 24. E também estamos vendo atualmente o cumprimento da Bíblia Sagrada Tessalonicenses, capítulo 2. Capítulo 4 de Tessalonicenses. Meus amados, vou ler para vocês. Porque muitos parece que não está dando ouvido à palavra de Deus. Como será, meus amados? Eu fico sempre fazendo essa observação da mesma forma que foi nos dias de Noé. Está sendo nos nossos dias. A igreja anunciando que Jesus está vindo, ou que Jesus vai arrebatar a igreja. E muitos parecem que não estão dando ouvido. Noé anunciava que o dilúvio estava vindo, e muitos vendo ele construindo a arca não acreditou. E hoje estamos vendo aí. Você já parou para pensar, meus amados? Como o homem está falando e cada dia que passa se amplia esta convicção desta nova ordem mundial? Você já parou para pensar, já parou para refletir como
está se cumprindo? Hã? 2 Tessalonicenses 2, eu não vou ler tudo eu só vou citar o capítulo e o versículo para você acompanhar. Lê depois na sua casa, anota, pega o papelzinho, faz igual eu, ó. Eu anoto tudo. São tudo anotações da Bíblia, para que eu possa conferir capítulo por capítulo. Ó, estuda, examina as escrituras. Olha, tudo é anotações para que eu possa ter convicção do que eu possa falar para os senhores e principalmente quando eu vou pregar a Bíblia. Vou ter uma oportunidade que Deus me dá para pregar a palavra de Deus. Tem que estudar, tem que examinar, não basta apenas ler a Bíblia, tem que examinar. Ó, por quê? Porque para a gente ficar entendido, e só entende a Bíblia quem tira tempo do seu dia a dia para estudá-la, para mergulhá-la, para ir a fundo e saber o que está acontecendo. E nós atualmente estamos vivendo isto aqui. Segunda carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, que diz assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pela vossa união com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis. E aqui vai falando que nós estamos chegando no momento em que o filho da perdição será manifesto ao mundo, irmãos. E quem é esse filho da perdição? É o anticristo, irmão. E como os grandes senhores da terra, governantes, têm falado do anticristo? Acham mesmo que o Brasil vai ficar de fora? Há dias eu estou analisando o que está acontecendo na terra. Eu estou vendo aí muitos achando e confiando que a Rússia vai defender o Brasil e que outros. Meus amados, Mateus capítulo 24, versículo 35, Jesus disse: passa os céus, passa a terra, mas a minha palavra não passará. Tudo que nós estamos presenciando tem que acontecer, vai acontecer. O que nos resta é nos prepararmos psicologicamente, fisicamente e principalmente espiritualmente, meus amados, porque está acontecendo no mundo uma reviravolta muito grande para um preparamento para a chegada do governo mundial, que não é um governo qualquer, é esse de 2 Tessalonicenses capítulo 2, onde fala do anticristo. Porém, tem um versículo muito importante que diz assim: porém, há um que ainda o detém. Mas eu quero dizer que ele, antes do anticristo se manifestar, ou melhor, ele não pode se manifestar porque ainda tem um que está impedindo dele. E esse um precisa ser tirado. Eu quero dizer com convicção da palavra de Deus que este um que está impedindo a manifestação do anticristo é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui por quê? Porque a igreja está aqui. Então é por isso que nós precisamos nos prepararmos psicologicamente, fisicamente também, e principalmente espiritualmente. E só consegue se preparar espiritualmente quem mergulhar na palavra de Deus, quem examinar, quem crer, irmãos, quem confiar, quem deve dedicar a sua vida exclusivamente ao Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque está chegando a hora, irmãos. Não tem como escapar, não tem como correr, não importa, é no Brasil, é nos Estados Unidos, é na Rússia, no Japão, em todo o mundo. Ponha isso na cabeça e creia, pelo amor de Deus. Examine as escrituras, leia.
A carta de Paulo aos Tessalonicenses, segunda carta. E vamos vermos o quanto está perto de Jesus Cristo buscar a sua igreja. João, na primeira epístola de João, ele escreveu capítulo 5, versículo 19, dizendo o seguinte: todo o mundo está no maligno. Nós somos de Deus. Mas não sou eu que estou dizendo, leia a Bíblia. Não é preconceito, né? Não é se achar melhor do que ninguém. É a Bíblia que está dizendo, crente, você é de Deus. Crente, você é salvo. Crente, você é comprada. Crente, você é comprado. Crente, você é separado. Então, por que ainda continua crendo nas promessas malignas e mundanas do homem? Ninguém vai impedir o agir de Deus, porque diz a Bíblia, operando Deus, quem impedirá? E tem que se cumprir a palavra de Deus. 1 João 5,19, todo mundo está no maligno. E se todo mundo está no maligno, porém a igreja é do Senhor. Jesus disse, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Podem fazer o que for, pode tentar o que for, mas contra a igreja do Senhor. O que é a igreja? Quando eu digo igreja, eu não digo de templos feitos por mão de homem, eu não digo de denominação, eu não falo de lugares bonitos, não. Há muito tempo esses templos materiais já se corromperam, já virou empresas, muitos já se venderam para o adversário, mas a igreja, representada em Filadélfia, fiel e verdadeira, esta sim é a igreja que o Senhor Jesus Cristo disse, edificarei a minha igreja, é essa igreja. Então, meus amados, leia a palavra, está chegando a hora de o Senhor Jesus Cristo tirar a sua noiva da terra, daquele que impede a manifestação do anticristo. Você já reparou como o homem está crendo mais na mentira do que a verdade, nas trevas do que a luz? Como a justiça está invertendo as coisas? O que Isaías capítulo 5 diz? Ai do homem, ou ai daquele que justificar o ímpio e negar justiça ao justo. Ai daquele que fizer da treva a luz e da luz treva. Ai daquele que fizer bem mal e o mal bem. Invertendo a justiça no Brasil e no mundo, irmãos, está invertendo tudo, está atrapalhando tudo, está uma confusão generalizada na face da terra. Sabe por quê? Porque o Satanás, o demônio, ele confundiu a cabeça de muitos. Eu estou falando em 2 Coríntios 4,4, Deus deste século cegou o entendimento do homem. Só entende a verdade quem anda na verdade. Só entende a verdade quem caminha com a verdade. Só entende a verdade quem anda com Jesus Cristo. E para andar com Jesus Cristo é necessário estar com a palavra de Deus. Para estar de cantaramanérgia com Jesus, com o Espírito Santo de Deus, tem que mergulhar na palavra. Só assim, meus amados, Satanás não vai te confundir. Só assim, minhas irmãs, meus irmãos, crente de toda a terra, o inimigo não te tocará, o inimigo não te prejudicará. Sabe por quê? Porquanto o Senhor Jesus Cristo estará contigo, mas você só encontrá-lo-á dentro da palavra de Deus. Está chegando a hora, igreja. Leva isso a sério. Ponha isso no teu coração. Está chegando a hora daquele que impede o anticristo de se manifestar ser retirado da terra. E quem que impede? É o Espírito Santo. Não esqueça.
Jesus Cristo diz: eu vou para meu Pai, mas enviarei o Consolador. E o Consolador está aqui, está comigo, está com você. Mas para você entender o que está acontecendo, para você se preparar para qualquer momento ser retirado da terra, você tem que mergulhar na palavra de Deus. Tem que entrar, irmão. Lâmpada e luz é a palavra do Senhor. Se você não crê, irmão, aleluia, glória a Jesus. Como é triste, irmão. Como é triste a gente ver pessoas na igreja dizendo que é crente, mas ainda não entendeu. Está esperando melhoras de quê? De quem? Como? Não terá, irmãos. Então essa é a palavra que Deus colocou no meu coração nesta oportunidade para te falar. Aonde quer que você esteja, onde quer que você se encontra, meu irmão, onde quer que você se encontra, minha irmã, entra, mergulha, entra de cabeça na palavra de Deus agora, porque já se fala aqui no Brasil até em proibir a Bíblia, aqui no Brasil até impedir a pregação do Evangelho. Então dias virão em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e verdade. Muitos têm dito, ou diz um ditado, que o brasileiro só fecha a porta depois que é roubado. Levando para o lado espiritual, não deixa para você acreditar nesses sinais, para você acreditar nessas profecias, depois que o Espírito Santo ir embora com a igreja. Aí será tarde demais. Aí, querendo ou não, aceitando ou não, você vai ter que enfrentar o anticristo, porque diz a Bíblia que ele será o iníquo, filho da perdição. Ele vai se levantar contra tudo que é Deus. E aí, irmão, acabou. E aí vai se cumprir ao pé da letra Apocalipse capítulo 13. Eu tenho visto pessoas até mesmo dizendo que é obreiro, achando e falando que não, mas isso é verdade. Apocalipse 13 está às portas, porque a ONU, a OTAN, a Igreja Roma e todos do mundo estão falando em um novo governo mundial. Estão falando nessa tal agenda 2023, que daqui a 15, 16 dias começa, até o 2030. Desperta. Desperta, igreja, porque Jesus está voltando. Duas coisas. Primeiro, Jesus arrebata a sua igreja, depois Jesus volta com a sua igreja. Primeiro ele leva a igreja, depois ele traz a igreja com poder e glória. Primeiro ele tira a sua noiva, depois ele traz a sua noiva, para que o mundo veja que valeu a pena ser crente. Então acompanhe, eu citei para a Bíblia para você. Eu citei Isaías, capítulo 5, que fala, ai dos que chamam treva, luz, luz, treva. Ai dos que consideram o certo errado e o errado certo. Eu citei Mateus, capítulo 24, porque está se cumprindo em nosso dia. Eu citei 2 Tessalonicenses, porque está se cumprindo em nosso dia. Eu citei Apocalipse capítulo 13, porque está se cumprindo em nosso dia. Porque se eu ficar lendo, esse vídeo vai ficar extremamente grande, amém? Eu só peço que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus fala no seu coração. Que o Senhor te conceda a oportunidade de entender a Bíblia Sagrada. Aqui quem vos falou foi o presbítero Deronildo Santo, diretamente da Bahia. Prepara-se. Está chegando a hora. Eu ia fazer uma live, mas eu não gosto muito de live, porque depois que grava a live, eu não sei para onde ela vai, que eu nunca mais vejo. Então, quando eu aprender a salvar a live, aí eu faço uma live mais extensa, ou
mais detalhada. Mas uma coisa que eu quero dizer, examine as Escrituras. Leia direitinho essas 3 passagens. Mateus 24, 2 Tessalonicenses, que eu falei aqui várias vezes, e Apocalipse 13. Depois disso, meus amados, ai dos que ficarem na terra, não adianta, não vai melhorar. Daqui para frente, vai se cumprir a Bíblia. O homem querendo ou não, aceitando ou não, acreditando ou não, vai se cumprir. Deus abençoe a todos, fique com Deus, fique na paz, fique na fé. Já passaram 26 minutos que eu vou ter que dividir para compartilhar com vocês. Espero que sigam todos e que se firma na palavra de Deus em nome de Jesus. Paz do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Deus abençoe.